Quero deixar uma palavra de Deus com você. Quer aprender a Bíblia? Vem comigo que eu vou te ensinar a palavra de Deus. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre li esse texto aqui, mas entendi pouco com relação a esse texto, o contexto, mas vamos fazer aqui algo que vai trazer entendimento para a sua vida? Vamos lá? Jesus aqui está convidando um povo, fazendo um convite para o povo que estava sobrecarregado. Havia o jugo do Império Romano e havia o jugo da religião. Esse povo era massacrado, tanto por um quanto pelo outro. Agora, vamos entender? No tempo de Jesus, já havia o discipulado. Não foi Jesus que criou a cultura do discipulado. O discipulado já existia no tempo de Jesus. Inclusive, Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou uma ordem expressa para a gente fazer discípulos. E o que Jesus fez foi fazer discípulos e mandou a gente continuar fazendo discípulos. Discípulos não de homens, mas de Jesus. Discípulos não da religião, mas de Jesus. Então vamos lá. No tempo de Jesus havia um sistema educacional que era dividido em 3 etapas. A primeira etapa, a criança chegava aos 5 anos na sinagoga e ela ia passar pelo Beit Sefer, casa do livro. A casa do livro era onde a criança ia então ser discipulada e ela deveria então decorar toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali, ao chegar aos 12 anos, 13 anos, ela deveria fazer então o Bar Mitzvah, que é assumir a responsabilidade de cumprimento da lei. Ele deveria então se tornar alguém maduro ao ponto de viver a palavra de Deus. E olha só, essa cerimônia envolvia um teste oral, onde ele deveria recitar as escrituras. Aí, uma vez que ele passava por esse primeiro processo, ele ia fazer o segundo processo, que é a Beit Midrash, casa das interpretações. Lembra que Jesus tinha 12 anos de idade e foi encontrado lá no templo ensinando a palavra de Deus? 12 anos de idade até os 15 anos de idade durava a Beit Midrash, onde eles aprendiam o restante dos livros do Velho Testamento, da Taná. Eles iam aprender salmos, livros poéticos, eles iam aprender profetas maiores, profetas menores, iam também decorar e já também fazer algumas interpretações das escrituras e já começar a escolher então ali o seu rabino. Agora, só passava nesse processo o melhor dos melhores, aquele que tinha aptidão, aquele que era vocacionado, aquele cujo rabino mirava ele e falava: esse aí vai ser um talmidim. Aí então, esse jovem que não tinha, por exemplo, o jovem que não tinha essa aptidão, ele voltava para a vida comum do lar e ia se tornar, seguir a profissão dos pais, né? A profissão do pai, do varão. E se ele fosse padeiro, ele ia ser padeiro, carpinteiro, etc e tal. Mas a criança que demonstrasse, então, aptidão, vocação e chamado de Deus, ele ia passar para o Beit Talmud, que é a casa do ensino. Ali, então, ele se tornaria um talmidim. Talmidim é um discípulo. Jesus mandou a gente fazer discípulos. O talmidim deveria se inspirar no seu rabino, ele deveria ser como o seu rabino, ele deveria seguir os passos do seu rabino, ele deveria levar a tradição do seu rabino, ele deveria, então, carregar a visão do seu rabino. Quando um talmidim encontrava com outro na rua, aí um dizia para o outro assim, se saudavam primeiro e perguntavam: você está sob o jugo de quem? Aí o outro dizia assim: eu estou sob o jugo de Shammai, eu estou sob o jugo de Gamaliel, porque haviam várias escolas rabínicas na época. Então, quando alguém fosse saudar um discípulo de Jesus e ele perguntasse para o discípulo de Jesus: você está sob o ensino de quem? Ele deveria dizer assim: eu estou sob o ensino ou sob o jugo de Jesus. E qual era o jugo de Jesus? Leve, fardo suave. Aí que está a diferença. Eu te convido, nesse momento, a ter o jugo de Jesus, que é leve e suave. O ensino de Jesus não massacrava as pessoas, não torturava ninguém, não desqualificava ninguém. Quando Jesus ele vai escolher os seus 12 talmidins, ele passa uma noite no monte orando e ele desce, ele escolhe os seus 12, ele não escolhe os melhores dos melhores, ele escolhe os improváveis, ele escolhe aqueles que ninguém dava nada por eles. Ele escolheu Mateus, cobrador de imposto do Império Romano. Ele escolheu Pedro, homem rude e iletrado. Iletrado por quê? Porque não passou
por esse processo educacional de ensino dentro da sinagoga para se tornar um talmidim. Ou seja, Jesus não vê como nós vemos. Deus não olha a aparência de homens, Deus olha o coração. E ele não chama capacitados, ele chama pessoas e as capacita. Ele chama pessoas para se tornarem filhos de Deus e capacita essas pessoas. Uma vez capacitado, ele vai te enviar. E uma vez que ele te enviou, ele vai te suprir. Mas eu te pergunto, será que temos feito discípulos ou será que temos colocado jugo sobre as pessoas? Porque hoje, quando olhamos para as igrejas, será que as pessoas estão encurvadas por estarem carregando jugos pesados e fardos pesados? Ou elas estão livres, com refrigério na alma, se sentindo amadas, filhos de Deus, abençoados? É uma coisa para se pensar. Deus te abençoe.